Olá, amigos. Nós estamos iniciando mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós temos uma convidada especial. A nossa Celina Sobral, ela é de São Paulo, é diretora da TV Mundo Maior, da FEAL, e hoje ela veio a Rio Preto e olha que privilégio nosso estarmos com ela aqui, a quem agradeço muito pela presença, para falar um pouco sobre que a gente deve amar um pouco mais, não é? Estamos amando muito pouco. Celina. Doutor, olha, é um prazer estar com vocês. Eu agradeço muito o convite, agradeço o aconchego que nós estamos recebendo com todo o meio espírita aqui em Rio Preto. Primeira vez que eu estou vindo para esses lados aqui, mas olha, é um presente do alto, realmente um abraço espiritual para todos nós. E estar aqui com vocês no Papo do Bem é também um presente maior ainda da espiritualidade. Um prazer imenso. Gratidão, gratidão mil vezes. Que bacana. E aí, vamos falar um pouco sobre o amor? Vamos falar um pouco do amor, porque às vezes a gente pensa que é fácil amar ou se sentir amado, mas não é tão fácil assim, né? Não. Sabe que o John Lee, ele catalogou 4.000 definições de amor. Oh, meu Deus. E eu tenho a minha, né? Qual é? A minha definição. Eu acho que amar é compreender, valorizar e respeitar. Sim. Toda vez que você compreende uma criatura, qual seja, desde uma planta até um animal, um ser huminal e até um ser angélico, se a gente compreender, valorizar e respeitar, nós amamos. Se não o fizer, lógico que nós não amamos. E por isso que você disse, é difícil, é muito difícil, porque às vezes, eu te amo, é muito fácil, né? Agora, o que você tem feito por essa criatura ou em relação a ela em termos de amor? E aí, como você vê esse assunto tão pertinente para o dia de hoje, quando a gente precisa continuar amando, né? Eu acredito que a gente já está um pouquinho longe do que é amar, do que é o verdadeiro amor, porque a gente pensa que sabe amar. Talvez tenhamos que ainda começar aprendendo a ser gentil, aprendendo a se importar, aprendendo a ter cuidados com algumas coisas que parece que se tem e não tem tanto assim. Então, amar ainda está um pouquinho longe do ser humano encarnado, no geral, no planeta Terra, de provas e expiações. Então, a gente tem que começar, lógico, engatinhando, como você falou, cuidando, respeitando, procurando estar junto, procurando ir mais a fundo naquilo que a gente está tentando aprender ou cuidar, mesmo que seja um animalzinho, mesmo que seja uma planta, mesmo que seja um ser humano, mesmo que seja uma nação, talvez a gente tenha que se entregar um pouco mais e até mesmo aprender a se amar, né, doutor? Porque a gente diz que se ama, a gente diz que ama os filhos, mas a gente tem mais apego do que amor. E o cuidar da gente não é da forma correta. A gente não dorme bem, a gente não se alimenta bem, a gente não faz exercício suficiente. A gente não estuda quando o Evangelho fala busca a verdade, que a verdade vos libertará. É buscar o estudo, buscar o conhecimento. E ainda falta muito, porque quando a gente começa a estudar, a gente vê que a gente não sabe nada. E você está falando em relação a essa gentileza, né, com as pessoas, que é uma forma de amar, né? Nós temos hoje 18 tipos de definições de personalidade. Às vezes fala com a pessoa assim, ela tem personalidade dupla, eu quero ficar longe dela, porque quando ela tem essa outra personalidade, sai de perto, né? Mas nós temos muitas personalidades. Personalidade é o temperamento que trazemos, mas o caráter, que é o fruto do meio, dá personalidade. Então a gente tem dificuldade de conviver com as personalidades, que são 18, 3 positivas e 15 negativas. Você imagina com uma pessoa que tem a personalidade, vamos dizer assim, trovoada, que chega já brigando, falando alto, e você tem calma, você tem que manter a calma, conviver com essa pessoa, né? Outra pessoa que gosta de fazer fuxico, né? E entrega você assim de bandeja, e você tem que conviver com essa pessoa. Então, não é tão fácil a gente ter esse entendimento, né, de conviver numa boa com as pessoas, apesar delas serem diferentes da gente. E é a diferença que faz a gente aprender.
Porque se todo mundo fosse igual a gente não acrescentava nada. Sem dúvida. E essa múltipla personalidade, doutor, eu acredito que a maioria das pessoas hoje em dia, ainda mais por conta dessa transformação planetária, transformação por conta de nós mesmos, seres humanos, nós vamos vendo que nós temos muitas personalidades. Por quê? Porque é acréscimo de o que o Espiritismo traz para a gente, de muitas e muitas encarnações, reencarnações passadas. Então, quando a gente mexe um pouquinho num ponto que, de repente, chama uma personalidade antiga, a gente pode modificar completamente numa atitude, tanto que a gente ainda não se conhece. O autoconhecimento é uma necessidade de todos nós. Está lá Kardec, está lá Sócrates e etc., Joana de Ângeles. Então, eu acredito que quando a gente começa a mexer no nosso autoconhecimento, buscando que vai aflorar essas outras personalidades, a gente começa a entender um pouquinho o outro, que também não é só daquele jeito que a gente está vendo ali na nossa frente, no bate-papo ou na convivência. Tem também essas múltiplas personalidades, que é uma descoberta devagarinha do amor interior. Porque para chegarmos ao amor incondicional, falta muito, né? O amor de Jesus, o amor que a gente fala como amor, está muito longe. Está muito longe. O Emmanuel, perguntaram para ele o que ele poderia definir como amor em relação à proposta de Jesus. Ele disse assim, quando você faz alguma coisa por alguém que ele nunca fez nada por merecer, não é? Quer dizer, seria esse amor da Irmã Dulce, da Madre Teresa, do Chico, né? São pessoas que vieram já com um outro patamar, né, de entendimento e de vivência, né? Porque às vezes, quando o Sócrates falou, conhece a ti mesmo, a gente tem preguiça de se autoanalisar, né? Ou até medo, né? Medo, né? A pessoa tem receio. Mas como é que eu vou me analisar quando eu, se for analisar, tem muitas falências, né? Mas é aí que eu acho que é importante você se trabalhar para você conseguir atingir esse patamar de compreender, valorizar, respeitar o outro, porque o outro sempre é o ponto nevrálgico, né? E você tem que colocá-lo na sua mira, no seu convívio e fazer para ele, conforme recomendou Jesus, o que você gostaria que fizesse para você. O difícil é que vem aí o egoísmo, né? Vem o orgulho, vem a vaidade e a gente acaba tropeçando nesses elementos que são nocivos e acaba não amando, né? Não amando. E aí vai ficando a nossa prisão, né? Mas ainda bem, né, doutor, que a gente tem a bênção da reencarnação. Ainda bem que nós estamos aqui em busca realmente da nossa melhoria, de aproveitar essas oportunidades que nos são dadas, porque estarmos encarnados, estarmos nesse traço de evolução, é uma bênção muito grande do nosso Pai Maior, para que a gente comece a entrar nesse estudo e nessa possibilidade de realmente amar. E tudo, eu acho que começa no se relacionar com o outro, com as situações, com os fatos. Porque se nós vivermos sozinhos, no egoísmo, na sua automação sozinho, realmente fica difícil a gente ser testado naquilo que a gente já aprendeu e naquilo que a gente está aprendendo. Porque tudo é relacionamento. Se a gente fala em religiosidade, em religião, a gente tem um relacionamento com Deus. E é muito difícil se relacionar com Deus, porque Deus perdoa tudo que a gente faz. É o amor incondicional que, por pior que nós sejamos, por pior que o outro seja, ele vai amar do mesmo jeito. Não faz diferença. Não interessa se é bandido, se é ladrão, se é suicida, não interessa. Vai amar igual como aquele que também está fazendo as coisas de uma forma melhor e com outros propósitos, vai amar igual. Então, o relacionamento precisa ter. Quando a pessoa diz assim, não, eu vou fugir um pouco, eu quero ficar sozinho, até podemos um período. Mas não adianta aquele que diz assim, olha, eu vou me isolar de tudo e todos para não errar, para não maltratar, para não odiar, para não ter alguns pontos negativos, em vez de investir na virtude. Não é assim que funciona. A gente sabe. Porque se você não se relaciona com o outro, você não sabe se você está tendo paciência, se você está sabendo perdoar, se você está criticando menos, se você está tendo a empatia de se colocar no lugar do outro.
que é isso que vai fazendo a gente ser um ser humano melhor, evoluir e mexer no amor, mexer no sentimento. Porque a gente precisa mexer nesses sentimentos todos, nesses pontos todos, através do autoconhecimento e através do outro. Então, Celina, você imagina se não houvesse reencarnação, né? Tem gente que, por exemplo, não acredita em reencarnação. Isso já é assunto encerrado, não dá para estar discutindo. A reencarnação existe, está provado, inclusive, cientificamente, por regressão de memória, por uma série de elementos, que a gente sabe que a reencarnação existe. E eu imagino que a reencarnação é a maior demonstração de misericórdia para com nós outros, que estamos aqui cheios de defeitos, espíritos imperfeitos, né? E que a cada existência vai melhorando um pouquinho para entender um dia que é esse verdadeiro sentido do amor, né? Sim, a reencarnação, muitas pessoas às vezes perguntam para a gente, nossa, será que é um castigo? E basta a gente ir lá na Gênese e ver na importância da reencarnação que jamais seria um castigo. Ah, tem encarnações compulsórias? Tem, mas por conta do amor de Deus conosco, não é? E da espiritualidade superior cuidando, precisando também do nosso aprender e da nossa melhoria, para que muitos dos nossos mentores e acompanhantes da nossa evolução no plano espiritual possam ir junto, não é? Então, reencarnarmos, estarmos aqui e lembrarmos que aqui não é a casa, mas um caminho. Então, faz com que valha a pena muitas coisas que às vezes a gente não entende por descontrole até, por desequilíbrio, porque nós sabemos que somos espíritos imortais. Então, aconteça o que acontecer, não vamos deixar de existir, não é? E se a gente se desespera, de repente acha que nada está valendo a pena, é a gente lembrar da imortalidade do espírito e que estamos numa viagem de passagem. Inclusive, você imagina, se nós somos criação de Deus, não é? Criação de Deus, não? Não somos produzidos por Deus, né? Nós somos criados por Deus. Você imagina o quanto a gente significa para Ele, um ser que nós não temos ainda o entendimento, mas na perfeição Ele acredita muito em nós e vai fazer tudo, mais alguma coisa. Na reencarnação compulsória, que é uma reencarnação mais complicadinha, nenhuma pessoa reencarna numa compulsória sem o aval de um espírito que vem reencarnando junto para dar suporte. Você imagina o quanto há de renúncia, né, desse espírito que se propõe a vir para dar custódia a esse indivíduo que está na compulsória. Sempre Deus colocando a mão pela segunda vez, né, como diz Ezequiel. Deus coloca sempre a mão pela segunda vez, não pela segunda, enésima vez, né? Até que a pessoa entenda que deixar a trajetória do filho pródigo, que foi se desgastando, né, a ponto de entender que deveria voltar, e para a gente voltar para essa proposta divina, que é muito mais simples, a gente amar do que odiar, muito mais simples ajudar do que ser ajudado. Veja como é que a gente ainda está na contramão, né? Muito na contramão. A gente se compara ainda, né, doutora? Muitas coisas. E lembrando que toda vez que se compara, a gente fica muito longe da felicidade e, consequentemente, do amor, do servir de uma forma mais caridosa. E a gente se compara sempre com alguém que está muito melhor do que a gente, não é? Com aquele que está na Europa passeando, com aquele que está em condições maravilhosas materiais, e esquece de se comparar com aquele que, de repente, está numa situação que não é tão privilegiada assim e que nós estamos melhores, sim. E a gratidão, a caridade para com o outro e com a gente mesmo é amor em ação. Caridade é amor em ação. Quando a gente se compara, nossa, que bom que nós estamos aqui conversando, né, podendo levar os nossos caminhos, as nossas pernas para onde a gente quiser ir. Não estamos no hospital internados, não estamos em minutos assim de desesperos perante a nossa saúde física e até mesmo espiritual, que hoje é muito mais berrante a situação da doença da alma do que do corpo, né? Sem dúvida. Porque a gente vai, toma um remédio, cura o corpo. Mas e a alma? Né? Como é que está a nossa situação de depressão, a nossa situação de ansiedade, a nossa situação muitas vezes de raiva, de frustração? Muito mais difícil cuidar. Então aí a gente se compara, sofre, se afasta do sentimento do amor
e do consolo, até mesmo da paz interior, e o sofrimento aumenta, enquanto que o estudo do Espiritismo, a leitura do Evangelho, o estudo de muitas obras aí de Chico Xavier, nos dá a compreensão e a certeza de que nós estamos nessa bênção, nesse amparo que você está falando, e que a gente tem que agradecer muito. E a gente esquece da gratidão, né, doutor? Quando a gente está na gratidão, quando a gente está no servir, quando a gente está no perdão, a gente se aproxima do amor. A gratidão era a raiz, a matriz, é o alicerce de toda virtude, não é? Não tem como você ser humilde sem gratidão, não tem como você amar sem gratidão, não tem como você fazer alguma coisa sublime sem gratidão. E, de repente, levantar de manhã e olhar para cima e dizer, meu Deus, eu estou aqui, não é? Com todas essas possibilidades para crescer, para progredir, né? Entender que nós tivemos um Cristo, né? Que saiu lá, não sei de onde, né? De um lugar indizível para a nossa concepção, para vir aqui e dizer assim, olha, é assim, né? O caminho é esse, procure me seguir, leve adiante esses postulados. E a hora nenhuma ele disse, olha, eu acho, eu penso, você deve. Não, ele era enfático, faça assim. É assim que você vai fazer e vai se dar bem, não é? E pouca gente estuda o Evangelho, né? Pouca gente. Outro dia eu conversava com uma moça que estava muito conflitada. Eu disse, e aí, você estuda o Evangelho? Não, eu estudo a Bíblia. Sim, mas na Bíblia tem lá os 4 evangelhos, né? E mais alguns apêndices para ser analisado. Ah, não, é muito difícil a gente estar estudando o Evangelho. Eu falei, mas como? Pega o Evangelho de João, que é tão simples, é tão doce, né? Comece a estudar, já que você tem a Bíblia e é afinizada com ela. Agora, as pessoas vivem maquinalmente, voltado para a matéria, né? É o dia a dia, preocupados com o ganho, com o atendimento dos deveres imediatos. Esquece desse lado da alma, né? do espírito, que é, como você disse, é imortal, e vai numa sequência para o desencarne, vai para o reencarne, e isso é inalienável. Não tem como a pessoa evoluir sem ter essa sequência, né? Como disse o Kardec. Então, essa temática do amor, ela está implícita. Se Deus é amor e está dentro de nós, o que sobra para nós, a não ser amar? Exatamente. Eu costumo perguntar nas palestras, doutor, se a gente sabe como está valendo a pena estar ali, né? Você sai do conforto do seu lar, vai para uma casa espírita, desculpa, e assiste uma palestra e faz o Evangelho no lar, e recebe o passe, e toma uma água fluidificada que você leva para lá. Aí a gente pergunta, como é que eu sei que isso tudo está valendo a pena? E a resposta está no Evangelho. Né? Que você falou, as pessoas não estudam o Evangelho, precisa estudar mais. Chico Xavier leu não sei quantas vezes, eu tenho um número aí que eu não lembro agora, de quantidade de... Ele terminava de ler o Evangelho na sequência, ele começava de novo. Ele leu muito o Evangelho. E a gente lê ou estuda 5, 6, 10 vezes e acha que é o suficiente. Né? Então, vale a pena isso tudo que a gente faz, pesquisar sobre o Espiritismo, fazer o Evangelho no lar, quando a gente começa a ver que o outro, a dor dele tem que doer na gente. Quando acontece que o Evangelho fala amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, que é o capítulo 11 do Evangelho, do amar ao próximo como a si mesmo, e tem a lei do amor no seu item 8. Então, será que a gente está realmente amando o próximo como a si mesmo? Ou a gente está querendo o melhor para a gente e para o outro não importa agora? Ah, não, depois ele vai melhorar, ele está passando. Só que também o Evangelho diz que a gente tem a responsabilidade de auxiliar aquele que vem do nosso caminho e próximo, para ter também a chance de mostrar que muitas vezes a gente é o Evangelho que aquele não conseguiu ler. Então, eu sei que vale a pena quando eu começo a me preocupar com o outro, se de repente antes não só me importava quem estava próximo, só importava a mim mesmo. Então, esse é amar o próximo como a si mesmo e a Deus acima de tudo. Então, quando o outro não foi importante para a gente, quando a dor do outro lado do planeta não doer na gente, o planeta também não vai evoluir. Né? Aquele país que se preocupa só com ele, não se preocupa com o outro, só com o seu povo, não está praticando a lei de amor,
não está fazendo o que Jesus ensinou para a gente. Então não adianta a gente querer passar para um mundo de regeneração enquanto que o egoísmo ainda impera. E fortemente, né? Não é? O plano espiritual, ele é feliz por nos fazer felizes. Porque a felicidade da espiritualidade superior é impedir que a gente seja infeliz, não é? Eles trabalham dia e noite para que a gente seja feliz, não é? Só que a gente também tem que buscar o entendimento em relação ao Evangelho do Cristo. Eu falo que tem que cheirar Jesus, né? O mecânico que trabalha com graxa, né? Por mais que passe perfume francês ou outro perfume, ele está sempre cheirando graxa, não é? Porque todo dia está com a mão na graxa. Eu acho que a gente deveria cheirar Jesus. Todo dia ler o Evangelho como o Chico fazia, para a gente começar a mudar. Porque eu entendo que tudo começa pelo entendimento. Se a pessoa não entender o valor, a importância, é aquilo que eu disse da definição de amor. Se não compreender, não valorizar e não respeitar a proposta do Cristo, que é uma forma de amar Jesus, né? Dizer, não, eu estou com ele, vou me aprofundar para buscar o conhecimento e a vivência. Então, enquanto a pessoa não tiver esse entendimento, ela vai ficar na superfluidade, buscando outros valores que não agregam virtudes. E aí fica a consequência: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Nós ficaremos no engano, no engodo, e ficamos acrisolados a uma série de atitudes infelizes que vão mais tarde nos trazer aborrecimento. Porque hoje a pessoa diz, mas eu não, como é que vou ser feliz se eu estou sofrendo? Olha, você pode ser feliz mesmo sofrendo, no momento que você entender que aquilo é uma forma de você estar tirando proveito, né, para você melhorar. Como está no Evangelho, uma mensagem de um Espírito protetor, bem-aventurados os aflitos, ele diz assim, a dor é reservada aos eleitos do Senhor. Então, quer dizer, essa dor tem que ser vista com carinho, com amor e até com aspecto de felicidade. Que bom que eu estou aqui reencarnado, que eu estou com essa dor, com a oportunidade de tirar proveito dela. Então, eu estou amando até essa dor, ou seja, valorizando, compreendendo e respeitando a dor, porque senão a pessoa vai entrar numa conturbação mental, de revolta, de mágoa, aí vem a depressão pela não aceitação e vai se comprometendo mais ainda, né? E lembrando, né, doutor, que realmente aqui é uma passagem, estamos numa viagem, então a gente fica naquele desespero, porque a dor está imensa, porque a situação está periclitante, só que, se a gente olhar para o lado, sempre tem situações piores. E realmente é o que você está falando, né? O Evangelho traz para a gente, para que a gente veja com outro olhar a dor, porque é o que nos empurra para frente, é o que nos faz crescer. Se a gente viesse ao mundo simplesmente para viver um mar de rosas e para estar tudo tranquilo, tudo bom o tempo todo, para começar, a gente não estaria no planeta de provas e expiações. E segundo, a gente não estaria aqui com o que a gente tem que passar se fosse para ser outras experiências. Então está tudo certo do jeito que está. Né? Tem as mãos de Deus, tem a mão dos nossos mentores sobre cada um de nós particularmente. Então, agradecer e bendizer a dor já é uma maturidade espiritual que a gente tem que começar a entender e conquistar para que valha a pena a gente estar encarnado e chegar depois de volta para casa, para a verdadeira casa, não com as mãos abanando, mas com alguma coisa para entregar e para dizer, nossa, eu aprendi, eu consegui passar por essa experiência. Porque também, como você falou, se a gente acha que, nossa, não está valendo a pena, que não está conseguindo, tem uma confiança maior de Deus em nós, senão não colocaria sobre nossos ombros. Não é assim que funciona? Então, às vezes, a gente não confia na gente, mas Deus confia. Então, vivenciar as coisas baseado na gratidão, respeitando a dor, que é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, porque sabe que a gente já tem a força suficiente para vivenciar e vencer, é um passo na nossa evolução e no aprendizado de amar um pouco mais. Bom, como o Evangelho do Cristo coloca muito claramente que o maior mandamento é amar a Deus, o próximo a nós mesmos, nós precisamos começar a nos amar, não é verdade? Se valorizar mais, saber que nós somos peças integrantes da criação divina e que nós temos nossa parcela de contribuição. Deus não
constrói o planeta sem a nossa participação. Por isso, daí a supremacia do Criador. Investir em nós para que a gente possa dar um retorno. Agora, como é que nós vamos ser instrumento divino sem nos aparatarmos nos moldes preconizados por Ele? Por isso é que é importante frequentar uma religião, fazer culto do Evangelho no lar, estudar o Evangelho, outras obras, porque de repente a gente fala assim, só tem as obras espíritas. Não, tem muitas obras de outros autores que são muito importantes para a gente despertar para essa realidade da necessidade do nosso crescimento interior. Porque sem melhorar interiormente, nós não vamos ter condição de atingir um patamar de entender o próximo e muito menos Deus, né? Então a gente teria que estar fazendo investimento na gente, não é? Lembrando que a vida é movimento, né, doutor? Então não adianta ficar parado esperando que as coisas aconteçam, que seja como tem que ser. É muito cômodo a gente dizer, acontece o que tem que acontecer, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então lá, faz por ti que o céu te ajudará. Bate e a porta se abrirá. Não adianta a gente ficar atrás da porta e esperar que alguém adivine que a gente está lá, sem ter a noção da nossa responsabilidade e das nossas atitudes. Então, bater é fazer a nossa parte e esperar realmente que o auxílio do universo, o auxílio de Deus, da espiritualidade, vem. Porque não fica sem resposta as nossas preces, a nossa boa vontade e o nosso querer fazer diferente. Então, buscar um novo ser humano, a gente fala, deixar de lado o homem velho, o homem e o ser humano, claro, já é uma necessidade, já é uma obrigação nossa hoje. Porque as coisas estão acontecendo tão rapidamente, a evolução está sendo necessária, então a espiritualidade está atuando para nos empurrar para frente, usando realmente as nossas capacidades, aquilo que a gente busca através do conhecimento, da leitura, do estudo. Então a gente precisa estar atuante, amar um pouco mais, para poder auxiliar, porque Deus conta conosco na evolução do planeta e na modificação do planeta. Celina, muito obrigado pela sua participação, foi muito interessante, muito legal. Gratidão mesmo, de coração. Volte sempre para o nosso Papo do Bem, não é? Que estamos encerrando, desejando a todos muita paz, muita harmonia e até a semana que vem para um novo Papo do Bem.